maior parte acertou a segunda questão. A terceira, a quarta e a quinta o pessoal errou um pouquinho. Não, 40%, 50%, 60%. Então vamos Tio, verificar? volta nas Se eu questões não lá me pra engano, eu só gente errei ver. um. Vamos lá verificar. Vamos corrigir esse simulado. Eu acho que eu gabaritei a de física. Eu acho que eu só errei uma. Eu tô abrindo aqui pra ver. Eu gabaritei essa. Então vamos lá. Como é gerado a pressão sanguínea? Então, a gente tem aqui a pressão sanguínea. Ela é gerada pelo pulmão, que libera oxigênio para o sangue, pelo fígado, que libera proteínas para o sangue, pelo coração, que libera sangue para o sangue. Essa primeira todo mundo acertou, né? E gerado pelo rim, que libera o sangue, e letra E é gerado pelo cérebro, que ordena as funções. Então, a pressão sanguínea vai ser o quê? O coração ele funciona como se fosse uma bomba, né? E ele literalmente ele vai bombear esse sangue para o restante do nosso corpo. Então a resposta é a letra C. Tudo bem? Eu só fiquei um pouquinho em dúvida porque estava gerado pelo coração que libera sangue pro sangue. É. Mas a ideia é que seja a letra C. Não, mas eu coloquei essa mesmo. Então vamos para o próximo. O que acontece quando a pessoa tem pressão baixa? Então a gente viu ali, é só pegar aqui, ó, sexto ano, atividade física, ali, ó, no Tem a sexto ano, slide. ó, a gente viu ali, É, eu ó, vi nos slides. Eu que a também. pressão baixa a pessoa vai ter sensação de fraqueza, tontura, dor de Desmaio. cabeça, vista escura, desmaio, sono, né? Então a pessoa ela vai ficar fraca. Em resumo, é isso que vai acontecer. O sangue não circula direito no corpo humano. Então vamos lá. A pressão do sangue. A pressão no sangue diminui e a pessoa desmaia. A pressão no sangue aumenta e a pessoa desmaia. Então, quando tem uma pressão baixa, o sangue, por não circular direito, a pressão ela vai o quê? Vai diminuir. Né? Por isso que significa pressão baixa. Então, Uhum. de cara a gente já tem aqui, poderia ser ó, a letra A, a pressão diminui, letra C e a pressão diminui. E aí a gente tem entre a pessoa desmaiar ou a pessoa ficar acelerada. Se o sangue não está circulando direito, a pessoa vai tender o quê? Ela vai tender a desmaiar. Então é a letra C. É a letra A, desculpa. Então vamos para o outro. Ó. Considere a figura do coração. A parte azul representa um fluxo sanguíneo e a parte vermelha é outra. Qual é a função de cada parte? Então isso foi algo que a gente conversou. Foi algo que a gente conversou nas aulas. Ó. Cadê? Tá aqui. Ó, a parte azul, ela está associada ao quê? Ela está associada, ó, lado direito azul, responsável por captar o sangue pobre vindo das veias e levar para o pulmão. E a parte vermelha é responsável por enviar o sangue rico para o restante do corpo. Então, o azul ele vai captar esse sangue pobre, né, em oxigênio, e já o sangue vermelho é o que vai levar esse sangue para o restante do corpo. Então, vamos lá, voltando para a nossa questão, nós temos ali, ó, a parte azul é responsável por levar o sangue do coração para o corpo humano. Isso a gente viu que não, né? Porque é o contrário. Ela vai pegar o sangue do corpo humano e vai tender a levar lá para o pulmão. Ó. E a parte vermelha é responsável por levar o sangue do corpo humano para o coração. Não é essa a resposta. Vamos para o próximo. Então a gente tem ali, ó, a parte azul é responsável por pegar o sangue do corpo e levar para o pulmão, né? Essa é a função dele. E a parte vermelha é responsável por levar o sangue do pulmão para o restante do corpo. Ó, vê se não é exatamente aqui, ó, o que a gente estava levando. Ó, a parte azul, ó, ele vai levar aqui, ó, olha as setinhas, elas estão indo para o pulmão. Ó, e é aqui no pulmão que ela vira o vermelho. E aí o vermelho ele vai passar para o coração, onde vai bombear e vai levar para o resto do corpo. Então a resposta certa é aqui a letra B. Ó. Ou seja, a parte azul ela é responsável por pegar o sangue do corpo e vai levar para o pulmão. E a parte vermelha é responsável por levar o sangue do pulmão para o restante do corpo.
Vamos para a questão número 4. Então, questão número 4 ele fala, qual é a função da artéria e da veia? Então, olhando aqui, a artéria tem a função de levar o sangue para o corpo humano. Veia tem a função de trazer o sangue do corpo humano para o coração. Ou seja, a artéria é rica em nutrientes e a veia é pobre em nutrientes. Então, vamos lá. Opa. Veia leva o sangue pobre em oxigênio para o pulmão e a artéria leva o sangue rico em oxigênio para o resto do corpo. Daí a gente viu que é exatamente, repara, o complemento dessa questão é o complemento da questão anterior. Então, a parte azul é quem? A parte azul é a parte da veia. Que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o sangue que vai vir do corpo e ele vai levar para o pulmão. Então a resposta aqui, letra A. O resto a gente vê que está errado. A artéria leva o sangue pobre em gás carbônico para o pulmão e a veia leva o sangue rico em gás carbônico para o resto do corpo. Não é gás carbônico que se movimenta, é oxigênio. Ô tio, É o oxigênio que circula no nosso corpo. tio, rapidinho. Tem diferença do gás carbônico do gás carbono? Tem. Quando a gente respira, nós absorvemos e ingerimos oxigênio. Quando a gente expira, nós liberamos gás carbônico. Então, o oxigênio é o que entra e o gás carbônico é o que sai. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Questão número 5. Quais são os sintomas de pressão alta? Então, a pressão alta, só a gente olhar aqui, pressão alta, dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura, dor nos peitos. Então, vamos lá. Visão borrada. Sono não é. Sono é o quê? Quando a pessoa está cansada. Então, quando a pessoa está cansada, isso é o quê? Pressão baixa. Olha lá. Sintomas de pressão baixa. Sono. Então, não é o sono. Sensação de fraqueza também não. Letra B. Sensação de fraqueza e sono também não. Letra C. Visão borrada. Ok. Sono não é. D. Falta de ar. Ok. Sono, de novo, não é. Letra E, dor de cabeça, ok. Falta de ar, ok. Visão borrada, ok. Então a resposta Tá até na ordem no slide. estava no Dor de slide. cabeça, falta de ar e visão borrada. Tá até na ordem. É isso aí, exatamente. Exatamente, certinho. Alguma dúvida? Não, eu não. Ok. Então, a gente viu ali como que a pressão ela funciona no nosso corpo. E a gente está estudando o quê? A gente está estudando o comportamento dos fluidos. Né? Ou seja, como que esses fluidos se comportam. Né? No caso, a gente viu ali a questão da profundidade, né? Até um máximo que o mergulhador consegue mergulhar. Chegamos a ver ali sobre a parte da pressão, como que a pressão sanguínea influencia no nosso corpo, né? Chegamos a ver lá os efeitos, por exemplo, das pessoas que moram em outras localidades, né? Como jogam futebol lá em cima, né? Lá no Peru e tudo mais, que são regiões bem altas. E a gente vai continuar essa mesma linha de raciocínio, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que são esses fluidos, né? Porque o que vai gerar essa pressão, basicamente, ela vai ser gerada por conta desses fluidos. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui algumas fotos bem Ô interessantes. tio, Oi. a gente vai copiar alguma coisa? Eu vou montando aqui, o slide, vocês vão vendo. Depois, se vocês quiserem copiar o caderno, vocês podem copiar. Tá bom. Você vai colocar esse slide no Classroom? Sempre boto ele. Mas Então eu não preciso copiar. eu acho que eu vou copiar porque aí fica melhor na hora da prova. Tá bom. Que sei lá, talvez se não tiver internet, por exemplo.
Aí não vai Ok, ter como abrir. tá bom. Então, ó, o que acontece? A gente tem o nosso planeta Terra. Deixa eu ver se eu acho uma fotinho boa sobre ela. E o nosso planeta Terra, a gente tem o quê? A gente tem uma atmosfera. Então, o que que significa essa atmosfera? Essa atmosfera, ela é um ar, né? A gente já estudou isso, ou seja, ela é composta de vários elementos químicos. Imagino que vocês estejam vendo isso, tenham visto em química ou biologia ou algo do tipo. Então, ele é coberto por uma atmosfera, ou seja, é um composto de gases. E basicamente ele tem o que? Todos esses gases ele tem uma massa, tem um peso, né? Ah, deixa eu ver como fica melhor. Ou seja, esse gás ele vai ter um peso e ele vai pressionar a gente para baixo, né? Ou seja, a pressão atmosférica é exatamente isso. É uma coluna de ar que pressiona a gente para baixo. Isso a gente chegou a ver, não chegou a ver? Eu acho que sim, lá no. Acho que foi. É, eu não lembro o nome, mas acho que a gente já viu isso sim. É, a gente viu, só que eu tava escrevendo ainda no caderno, né? Não tava tão Uhum. bonitinho, tão detalhado como esse. Mas a ideia é que a gente vai dar uma olhadinha com mais detalhe nesse item. Ô tio, ali você colocou massa. Peraí. Ah, tá. Exerce tem uma massa, estava pensando em peso. Ok. Então a pressão atmosférica é uma coluna de ar que pressiona. Vou botar aqui, fica em cima. Ô, professor, Oi. tô pedindo no chat pra você falar mais alto. Tá, vou falar mais alto. Porque o áudio tá meio baixinho. Tá bom, peraí. Vê se melhorou. Tá mais alto? Tá. Então a gente tem ali, ó, que o planeta ele é coberto por uma atmosfera, um composto de gases, né? Temos aí nitrogênio, oxigênio e vários outros elementos químicos. E no caso todos esses gases têm uma massa e exercem um peso, ou seja, todos eles vão ter massa. E por ter massa, eles vão tender a cair, né? A força gravitacional empurra a gente para o centro do planeta. Então, essa pressão atmosférica nada mais é do que essa coluna de ar que fica em cima da cabeça das pessoas, ou seja, que fica em cima da gente, que empurra, vou botar aqui, nos empurra para baixo. Então, a ideia da pressão atmosférica é mais ou menos essa. E acontece o quê? Quanto mais alto eu tiver, menor vai ser essa pressão atmosférica, né? Que foi algo que a gente já discutiu. Por quê? Porque essa coluna é menor. E quanto mais baixo eu tiver, maior vai ser essa pressão atmosférica, porque a coluna é maior. Vocês ainda estão copiando? Eu tô copiando. Ok, Eu só tô no finalzinho. sem problema. Professor, você vai postar esse negócio aí no Classroom? Sempre posto, cara. Sempre posto.
Eu sempre gosto de copiar para deixar registrado, É bom. né? Porque senão, se perde no computador ou no celular, tem no caderno. Verdade, sempre bom deixar copiado. Faz bem, faz certo. Acabei de copiar. Acabou não? Eu Alguém, acabei. Acabou? alguém ia falar alguma coisa. Ô tia, a Júlia perguntou se ela já tá acabando porque a bateria dela tá quase acabando. Tá. Vai demorar mais uns 20 minutinhos a aula. E aí a gente já termina ela. Não é muita coisa pra copiar não. Isso aí é pra copiar? Não, depois você pode copiar. Eu Ô, vou mandar tudo salvo lá na plataforma. Pode tirar. Como fala? Tirar Xerox? É bom Imprimir. copiar, cara. Bom copiar, pra não se perder. ô, Júlia, Fala. enquanto o tio tá esperando, você coloca o seu celular pra carregar. Mas pode imprimir. Pode ser também. Professor, você vai postar hoje, agora? Depois que acabar a aula? Sim, vou postar sim. Ah, tá. Então, pra não copiar com pressa, eu vou esperar acabar e aí eu copio dos slides. Pode ser, sem problema. Então, podemos ir, gente? Então, ó, basicamente, como essa pressão ela vai depender da altura, então a gente pode analisar esse cara. Ou seja, a outra foto que eu tinha selecionada, essa... Cadê? Aqui, ó. Então, só para exemplificar o que a gente tinha falado, então, ó, quanto maior a altitude, vai ser menor a pressão atmosférica, né? Porque a quantidade de ar que a gente vai ter ali na nossa cabeça ela é menor. Já quando for maior essa pressão atmosférica, significa que nossa altitude ela é menor, né? Então, quando a gente fala lá em ATM, a gente está falando em pressão a nível do mar. Ou seja, e aí acontece o que? Na pressão a nível do mar existe uma fórmula que vai ser uma das primeiras contas que a gente vai estar trabalhando. Que é dado por esse cara aqui, ó. A pressão ela vai ser dada pela... Tio, precisa escrever pressão atmosférica de novo? Não, precisa não. Tá. Já pode seguir e já pode copiar essa parte aqui, ó. A pressão... Tio, Fala. essa sigla ATM significa pressão a nível do mar ou tem outro nome, assim? Não, ATM é uma unidade de medida, tá bom? Ah, tá. Ou seja, a gente mede a pressão e uma das unidades que a gente mede a pressão é em ATM. Tá? ATM é só uma forma de medir a pressão. E Esse acontece... negócio de P igual, não sei o que, tem que copiar? O quê? Esse que você colocou P igual P asterisco. Isso é a P. fórmula que a gente vai trabalhar agora. Ah, tá. Então, para eu poder medir essa pressão atmosférica, eu utilizo uma fórmula. E essa fórmula com que eu utilizo é exatamente esse cara. Ou seja, a pressão ela vai depender de um ρ, que é o que a gente chama de densidade, vai depender da gravidade e vai depender da altura. Ou seja, eu consigo saber a pressão atmosférica através dessa altura. Então, deixa eu só verificar aqui.
Tá, então, ó, deixa eu só escrever aqui. Ô, tio, por que P significa densidade? Não é P, é Rho, é uma letra grega. Ah, tá. Eu achei que era um P minúsculo. Não, é uma letra grega. Opa. Eu vou botar aqui as unidades certinhas, pra gente poder calcular. Então, ó, a pressão que a gente vai encontrar é uma pressão que ela vai ter uma unidade de medida, que ela vai ser dada em Pascal. Vou botar aqui. A Eu densidade, já ouvi esse nome. né? A densidade, ela é dada em uma unidade de medida chamada quilograma por metro cúbico. E aí eu vou mostrar as qualidades específicas. E a gravidade, a gente tem que essa gravidade ela vale aproximadamente 10 metros por segundo. Ô, A tio. altura ela vai ser dada em metros. Tio, como é que mede essa unidade de medida em Pascal? Ela é medida por força. Você usa outras relações para poder conseguir medir esse cara. Não é algo tão simples não. Ah, Tudo bem? Então, esse cara vai ser dado em metro. O que a gente precisa saber disso aqui? A densidade do ar, por exemplo, ó, densidade do ar, ele é 1 kg por metro cúbico, aproximadamente. Vou botar 1,2. Então, ó, deixa eu botar. Vou botar aqui no canto. Vai dar. A densidade. o que significa isso? Por exemplo, Que a você estudou? densidade é uma relação que cada material vai ter. Ou seja, por exemplo, é o que vai fazer com que o material afunde ou levite. O que é densidade? Densidade ela é uma relação de uma massa sobre um volume. Por exemplo, se eu pegar 1 kg de pena, o que pesa mais? 1 kg de pena ou 1 kg de pedra? De pedra? Qual? Qual que pesa mais? Pedra. De pedra. Mas cada um não é 1 kg? Vai fazer diferença? Vai dar no mesmo, cada um vai ter o mesmo peso, porque é 1 kg de pedra, 1 kg de pena. Isso não vai influenciar. Professor, mas pedra é muito levinha. Sim, mas se eu tiver 1 kg de pedra e for botar numa balança junto com 1 kg de pena, vai dar no mesmo, porque é 1 kg. Eu achei que ia dar, a pedra ia ser mais pesada que a pena. Sim, mas Mas a se é gente 1 está quilo, os dois lidando vão com estar a com 1 quilo. balança. Ou seja, se eu pegar 1 kg de arroz e 1 kg de feijão, ambos têm 1 kg, não tem? Uhum. Então, Não, aí é igual. mas é igual, a mesma coisa, pena com a pedra, ué. Não vai influenciar.
A densidade ela vai ser essa relação. Quer ver? Eu vou explicar mais futuramente depois. Eu boto mais um quadrinho aqui explicando o que é densidade. Mas acontece o que? O ar ele vai ter mais ou menos esse valor aqui, ó, 1,2. E a água ele vai valer um valor que é de 1000. Então a gravidade ele tem um valor que é de 10. E a altura a gente consegue medir, por exemplo, que é o que vai pedir no exercício. Ô tio, Fala. rapidinho, essa coisa do 3, aqui tá escrito o quê? Que tem desenho das montanhas. Isso aqui está escrito maior altitude é igual a menor pressão atmosférica. Mas Aí aí tá aqui precisa as de copiar isso aí partículas de também? ar. Ó, conforme eu vou descendo, a pressão vai aumentando, as partículas vão ficando mais compactas. Lembra que a gente viu sobre ar rarefeito? Uhum. É exatamente isso aqui. Conforme eu vou subindo, a pressão ela vai o quê? Ela vai diminuindo. Então as partículas vão ficando mais dispersas. Mas tem que copiar isso aí? Pode copiar. Pode fazer um desenhozinho e pode copiar. Tá, calma aí rapidinho. Tá bom. Rapidinho, professor. Ok. Professor, não vou copiar não, porque você vai postar no Classroom. Mas aí depois você copia lá, passa pro caderno, para poder ficar anotado direitinho. Depois eu copio. Ok. O professor pode ter prova que, tipo, quando a gente voltar da pandemia, que você vai testar se a gente tá prestando atenção na aula e anotando, tipo, pode olhar no caderno. Aí meio que vai voltar ao normal, né? A gente vai continuar com a matéria, a gente vai ver direitinho como as coisas vão se andar, né? É. Essas bolinhas são neve? São partículas de ar. Ah, tá. Tá vendo a setinha ali, ó, partícula de ar? Ah, é. Ela tá dizendo o quê? Que quando você tiver em uma altitude muito grande, essas partículas de ar são muito pequenininhas. É isso que ela está dizendo. Ou seja, que elas vão se dispersando conforme você aumenta a altitude, porque a pressão ela diminui. É mais ou menos esse o conceito que ele está dizendo ali. Uhum. Por mim pode ir já. Já terminei de copiar. Não, pega aí, professor. Já tô terminando. Ok. Agora pode ir, professor. Podemos ir? Então, Professor, referências você tem que aqui. falar mais alto um pouquinho, por causa que a Júlio Baco não tá conseguindo escutar. Tá indo agora? Foi? Foi, gente? Então, Eu já tava ouvindo antes. beleza. Então, vamos lá. Então, a pressão atmosférica, a pressão que a gente vai calcular, ela vai ser dada por aquela equação. São três caras que eu vou multiplicar.
Então é a densidade, é a gravidade e a altura. E aí como que funciona? Se esse cara for a nível do mar, a gente vai ter ali, se for ar, por exemplo, a gente vai ter ali exatamente o 1,2, ou seja, esse cara que é o ρ, a gente vai substituir e vai colocar 1,2. Se esse cara ele for a água, por exemplo, a gente vai colocar 1000, tudo bem? Então, acontece o quê? A altitude a gente bota ele em metros, normalmente, e aí a gente tem um pequeno detalhe, que 1 atm, ou seja, o valor que a gente achar na pressão, ele é exatamente igual a 10.010 elevado a 5 Pascal. Então está faltando mais um zero, que é a unidade que a gente vai medir aqui em Pascal, que é o PA. Então como que ficaria esse cara resumindo para vocês? Então vamos a um exercício. Esse aí vai ser o dever de casa, tio? Não, vou fazer com vocês. Ah, tá. Então não vai ter dever de casa hoje, né? Não. Então, ó, Professor, você sabe se vai ter mais prova depois desse sábado? não sei. Provavelmente deve dar um tempo e provavelmente deve voltar depois das provas futuramente. Mas eu acho que deve ficar um bom tempo sem prova. Então vamos lá. Ó. Ele pergunta aqui, ó, qual é a pressão de um mergulhador que ele sofre quando ele está a 5 metros de profundidade? Tudo bem? Então, como que a gente resolveria essa equação? Então a gente sabe que a fórmula que a gente vai utilizar é esse cara aqui, ó. A pressão é a densidade, gravidade vezes altura. Se ele está falando de um mergulhador, o mergulhador ele anda o quê? Na água, não é? Uhum. Então, se ele está falando na água, a gente vai utilizar o quê? Esse valor aqui, ó, que é a densidade na água. Tudo bem? Uhum. A gravidade, a gente já tem ela aqui, né? Vai valer 10. E nós temos o quê? Que a altura, qual é a altura que ele forneceu ali pra gente? 5 metros, não é? 5 metros? Uhum. Então, nosso H, ele vai valer 5. Então, como que vai ficar isso aqui? É só substituir na equação, ó. Então, ó, minha pressão, ela vai ser quanto? Ela vai ser, ó, 1000 vezes 10 vezes 5. Não diga daí não, professor. Tá? Ô tio, eu ainda não entendi. Ó, a gente quer calcular a pressão quando esse mergulhador, a pressão que ele vai sofrer quando esse mergulhador estiver a 5 metros do nível do mar. Aham. Ele está mergulhando a 5 metros de profundidade. É isso que eu quero saber, qual é a pressão que ele vai ter. E acontece o quê? Aham. Para eu poder adivinhar essa pressão, eu preciso utilizar essa equação. Que a pressão ela depende da densidade, da gravidade e da altura. Tudo bem? Uhum. Então, o que isso significa? Como ele está falando de um mergulhador, ele está falando o quê? De água, certo? O mergulhador mergulha na água. Aham. Então, nós temos dois tipos de densidade. Uma densidade utilizada no ar e a outra densidade utilizada para a água. Então, a gente vai utilizar a densidade da água. Então, é esse cara que eu vou utilizar. Tudo bem? Uhum. E aí, a gravidade, a gente já sabe que ela vale 10. Ó, aqui, ó, gravidade 10.
E a altura é o quanto ele forneceu, ó. Quanto que é a altura Mas que ele como é que a forneceu? gente sabe que a gravidade serve para a densidade do ar e da água? Porque a gravidade ela é constante. A gravidade ela não muda. Ela Ah, atua da tá. mesma forma, independente dos corpos. Entendeu? Ela vai atuar da mesma forma, independente se for uma bola de futebol, se for um carro, se for, seja o que for um prédio. A gravidade é a mesma, ela não muda. Uhum. Então vamos lá. Eu vou ter aquilo ali. E aí eu tenho o seguinte caso. Eu quero calcular qual é essa pressão. Então, ó, como é essa fórmula, é só substituir. Quem é minha densidade? 1000. Uhum. Quem é minha gravidade? 10. 10. Quem é minha altura? 5. 5. Então, eu vou ter que multiplicar 1000 vezes 10 vezes 5. Então, ó, Uhum. 1000 vezes 10 vezes 5, multiplico 1000 por 5, então eu tenho 10.000. 10.000 vezes 5, então eu tenho aqui 50.000 Pascal. Essa seria a pressão. Hum. Mas por que você fez 1000 e depois vezes 5 e depois o resultado vezes 5 de novo? Porque eu estou multiplicando, ué. Ué, mas não teria que multiplicar o 10? 1000 por 10, depois o resultado vezes 5? Então, quanto que é 1000 vezes 10? 10.000. Ah, tá. Quanto que é 10.000 É que você vezes tinha 5? falado 5. É, eu só fui multiplicando. Então, ó, achei qual é a minha pressão. E se eu quiser saber qual é o valor dessa pressão em ATM, como que eu faria? Ó, é só utilizar essa relação aqui, ó. ATM ó, é 10.000. É 100.000 no caso, né? Vou botar aqui um pouquinho maior. Repara o que, ó? Que 50.000 é metade de um ATM, não é? Não é metade? Uhum. Então eu posso dizer o quê? Que esse cara, ele é igual ao quê? 0,5 ATM. Todo mundo consegue identificar que é metade de um ATM? Sim. Então eu vou achar a minha pressão. Então esse cara, ele vai ter uma pressão de meia atmosfera. Uhum. Dúvida, gente? Não. Então, essa é a essa é a relação que a gente está estudando sobre pressão. E aí, só para a gente concluir, então o que eu posso pedir na prova? Eu posso pedir para vocês identificarem a pressão, ela vai depender de quem? Da densidade, da gravidade e da altura. Né? Posso pedir algo que relacione esses três. Posso Tia, pedir, pode voltar ali rapidinho? Que eu tô terminando de copiar. Isso. eu posso pedir, por exemplo, uma questão de conta. Ah, qual é a pressão que o cara vai ter se ele estiver em 10 metros? Então você vai substituir os valores. Quando ele chegar ali no H, você vai botar 10. Vamos multiplicar por 10. Né? Uhum. Volta ali rapidinho, tio. No 5? É. Só pra mim terminar de copiar aqui. Uhum. Professor, ainda não Ali consegui é entender a 10.000. questão da conta. Fala. Não entendeu? Ainda não consegui entender a questão da conta. Qual conta? A última ou essa multiplicação aqui, ó, que deu 50.000? A última. A última eu fiz uma regra de 3. Vocês já ouviram falar de regra de 3? Não, Eu já, não. professor. Eu não. Eu já. Então, Eu como não. que funciona a regra de 3? A regra de 3 é uma regra que você utiliza uma proporção. E ela funciona da seguinte forma. Ó. Eu estou comparando dois valores. Então, pensa comigo aqui. Ó. Eu sei que 100... Opa. Eu sei que, ó... Ah, peraí. Eu sei que 100.000 Pascal é a mesma coisa que 1 ATM.
Então eu sei disso. Eu sei que 1000 Pascal é exatamente a mesma coisa que um ATM. Agora eu quero saber quanto que é 50.000 Pascal. A regra de 3 ela funciona assim. Quando eu quero saber alguma coisa, uma proporção. Então eu sei quanto que é ele, então eu quero descobrir quanto que é 50.000 em ATM. Então, meu valor é o meu x. Como que eu faço para resolver esse tipo de equação? Eu multiplico cruzado, ou seja, eu vou pegar o valor que está aqui em cima e vou multiplicar pelo valor que está aqui embaixo. E depois vou igualar com a multiplicação desse cara com o outro. Em resumo, a regra de 3 ela funciona assim. Ou seja, como que ficaria? Eu peguei esse cara que está aqui em cima e multipliquei pelo de baixo. Então vai ficar 100.000 vezes x. X é o que eu quero saber, tudo bem? Uma letra qualquer. E isso é igual a 50.000 vezes 1. Então, se eu quero saber o meu valor de x, eu vou inverter a operação. Se esse cara está fazendo uma operação de multiplicação, ele vai fazer uma operação de divisão. Então, se eu pegar esses dois e for tentar resolver, eu vou ter que esse cara vai dar a mesma coisa que 5 dividido por 10, que é igual a 0,5. Foi isso que eu fiz mais ou menos. Só que eu tirei a conta para poder simplificar para vocês. Acabou a aula, tio? Fala. Acabou a aula? Quase. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Eu entendi, assim, como é que calcula. A Deu pra entender. A regra de 3 é mais ou menos isso aqui. Eu faço uma proporção para eu poder saber como que eu vou calcular esse cara. Né? Mas eu vou tentar botar os números parecidos, bem proporcionais ali, bonitinhos Esse para vocês. cálculo aí tá meio difícil, mas o de calcular a pressão eu entendi. Tá, beleza. Então é o que você precisa saber. É esse cara aqui, ó. Esse que é o As contas importante. que você vai colocar na prova vão ser fáceis? Bom, você nesse estilo que eu fiz aqui, ó. Calcule a pressão do mergulhador a 5 metros. Se for igual essa daí, é fácil. Então, é isso que eu vou colocar. Questões parecidas com isso. Ah, tá. Mas esse negócio de não sei o que lá 3 vai cair? Eu vou botar os números parecidos que não precisem fazer a regra de 3. Tudo bem? Tipo aqui, ó. De 50.000 e 100.000, você vê que é metade, não vê? Uhum. Sim. E se tivesse, por exemplo, 200.000? Você saberia o quê? Que é o dobro, não é? Uhum. Então Tio, seria, o celular da Júlia tá 1%. tá, então seria 2%. Tá. 2 ATM. Alguma dúvida? Não. Então o conteúdo Não. conteúdo da prova é só esse. Tá. Certo, gente?